tema do vídeo de hoje é varandas. 8 erros que você pode evitar na hora de projetar e executar a sua varanda. Vem comigo. O erro número 1 é usar o material inadequado para fazer o nivelamento do piso da varanda. Eu já vi gente usar entulho, resto da obra, para fazer isso. Jamais faça uma coisa dessas. É um erro absurdo, porque faz sobrepeso na laje, faz sobrecarga na laje. E os materiais apropriados para isso são a argila expandida e o isopor, que na verdade é o nome comercial do poliestireno expandido. Com certeza, o seu empreiteiro já deve ter feito esse serviço em outros lugares e conhece esses materiais. Então, são esses materiais que a gente deve usar para fazer esse nivelamento. Jamais, nunca, em hipótese alguma, nem em nome da economia, usar entulho, por favor. Tá bom, gente? O erro número 2 é esquecer de elevar a bancada caso você nivele o piso. Subiu 12 centímetros o piso da sua varanda, a bancada onde está a pia, a churrasqueira, enfim, tudo que for oferecido pela construtora, tem que ser elevada também. Lamento, mas vai ter que retirar a bancada e subir a mesma proporção. Se você subiu 10 centímetros para nivelar o piso, você vai subir 10 centímetros na bancada, porque normalmente a altura final é 90 centímetros como padrão. É claro que você pode fazer alguma variação em função da sua estatura, da estatura da sua família, ou de quem mais usar a bancada, tá? Mas lembre-se disso, se não acompanhar essa elevação, a bancada vai ficar muito baixa, e aí depois você vai se arrepender na hora de usar. Então lembre-se disso, é um detalhe muito importante. Um outro erro que as pessoas geralmente cometem, e não é nem na hora de projetar a varanda, é na hora de comprar o apartamento, é não ter a atenção à orientação solar. O norte vai ter sol quase que o dia inteiro, vai ficar bem quente. O sul não vai bater sol, esquece, não bate sol, e se você for uma pessoa alérgica, você pode se incomodar com isso, porque onde não bate sol, os fungos se proliferam mais. Então tenha atenção, sul não bate sol. O leste vai receber sol da manhã, que geralmente é mais fresquinho, porque a atmosfera ainda está fria por conta da noite. E o oeste é o contrário, vai receber o sol da tarde e a atmosfera já está quente do passar do dia, portanto é um sol bem mais ardido, um sol bem mais quente. Então, quais são as suas necessidades, qual é o seu gosto com relação ao clima, ao conforto ambiental, para você poder decidir com relação à orientação solar. Eu geralmente peço para os meus clientes fugirem do sul, mesmo aqueles que às vezes falam, mas eu gosto de ambiente mais frio, porque a falta de sol não faz bem. Você não tem nenhum momento de tomar um solzinho, de ter um relaxamento. Eu normalmente recomendo a face leste, mas quando a gente compra apartamento, nem sempre é apenas isso que a gente leva em consideração, mas é um dos fatores que se deve pensar na hora de escolher a orientação da planta do seu apartamento. A partir daí, a gente vai tomar decisões projetuais importantes, inclusive com relação ao ar-condicionado. Fique bem atento a isso. Não se esqueça, quando você envidraça a sua varanda, quando você põe os vidros, ela vai virar uma mini estufa. Então, o que é tendência a ser quente, vai ficar mais quente ainda. Então, pense muito bem nisso antes de decidir pela compra do apartamento e a orientação solar. Pense sempre em descobrir onde está o norte, tá bom? Um outro erro que as pessoas cometem com muita frequência é o posicionamento inadequado da condensadora na varanda. Eu vou mostrar aqui para vocês verem alguns exemplos em que fizeram verdadeiros absurdos com relação a isso. E algumas vezes pioram a situação em nome da estética. As pessoas cobrem a condensadora de maneira inadequada. E aí o que vai acontecer? Não vai funcionar. O sistema de arrefecimento do ambiente, de esfriamento do ambiente, por exemplo, não vai funcionar, porque ele vai estar retirando o ar quente do ambiente e jogando para dentro do próprio ambiente, criando um ciclo vicioso que não vai funcionar em absolutamente nada. E ainda por cima, vai encurtar a vida útil do seu aparelho. Então, vejam aqui os exemplos que você não deve seguir. Neste exemplo, nós temos 2 condensadoras devidamente guardadas por esse armário ripado. Tudo bem, pensaram que o ar vai sair por esse ripado, o problema é que ele está vindo para dentro do próprio ambiente.
Esse outro está pior, porque a condensadora está jogando o ar quente para dentro do próprio ambiente e em cima desse futon e dessas almofadas. Quem estiver aí usufruindo desse espaço aconchegante não vai aguentar de tanto calor. Aqui tem um design super moderno, não é? Mas o erro é o mesmo. Apesar dessa caixa translúcida, a condensadora está jogando o ar para dentro do ambiente. Ela deveria estar num outro ponto que daqui dá para a gente ver lá no fundo, que seria muito melhor. Novamente o mesmo erro, e não adianta colocar ripado se a posição da condensadora está despejando o ar quente para dentro do próprio ambiente. Olha esse exemplo. Nesse caso, a varanda não está fechada, mas olha esse outro exemplo. Ela está fechada e todo o ar quente vai para cima do sofá. Isso significa dizer que não há conforto algum em se fazer isso. A varanda vai ficar realmente muito quente. Quinto erro, só se diz respeito a quem tem a varanda integrada com a área de serviço e o aquecimento for a gás. Então, instalou o aparelho de aquecimento a gás e ele está muito próximo à sua varanda, no envidraçamento você tem que prever uma veneziana para escape do ar, caso haja algum vazamento do gás. E já que a gente está falando em segurança, eu vou fazer um parênteses aqui e vou lá para a lavanderia, caso a sua lavanderia não seja conjugada com a varanda, mas sim com a cozinha, esteja em outro espaço. Você vai perceber que lá tem sempre uma janelinha, um buraquinho que seja, uma pequena veneziana conjugada à própria esquadria da janela, enfim. Você vai ver que existe um ponto sim que é previsto pela construtora para esse fluxo de ar caso haja vazamento de gás. Então não tampe de jeito nenhum. Aquilo não é uma coisa feia para ser tampada, é para ficar aberto. Então você, se fizer um armário que cubra aquilo, a porta do armário tem que ser vazada e não pode ter fundo. Tem que haver a circulação de ar. Então, evite esse papo de, vou fechar porque é feio. Não pode. Tente dar um jeito para que não haja vedação. Eu tive uma cliente, uma ocasião, que ela queria fechar aquilo porque ela tinha um cachorrinho. E a construtora entregou só um buraco. E ela tinha um cachorrinho pequeno, ela tinha medo que o cachorrinho saísse por aquele buraco e ela estava coberta de razão. Seria um perigo para o bichinho. Mas aí eu falei, manda colocar uma veneziana. Se a construtora entregou só aquele vão aberto, sim, é perigoso para os animais pequenos. Manda colocar uma veneziana, só não cubra, não feche, não vede, tá? Fica a dica. Parênteses na nossa questão das varandas. Segurança é tudo. Ainda sobre envidraçamento de varandas, tome muito cuidado com o seguinte. Quando você fecha a sua varanda, você enxerga os vidros lá fechadinhos, né? Só que você tem que abri-los. E eles vão abrindo, eles vão se dobrando a 90 graus num cantinho da sua varanda. Pode ser no canto direito, esquerdo, enfim. Elas precisam fazer esse giro. E você vai acumulando ali as folhas. E muitas pessoas se esquecem disso e colocam sofá, colocam vaso de planta pesado que não dá para ficar movendo, jardineira. Às vezes a caixa da condensadora se estende, cria um banquinho, fica fixo. E aí, vai abrir para onde? Então, tome muito cuidado com isso. Lembrem-se que precisa prever esse espaço para os vidros que vão se abrir, eles se acomodarem num dos cantos da sua varanda. Eu já vi algumas aberturas acontecerem para cima da churrasqueira. Se isso acontecer, que alguém definiu de maneira errônea, leve essa questão para o síndico e peça uma reabertura de reunião para redefinir isso, tá, gente? Na hora de fazer a abertura dessa varanda, desses vidros, para que lado da varanda vai ser feito? Né? Vai para cima de uma condensadora, vai para cima da churrasqueira, né? Isso é uma coisa a ser pensada. E na hora de fazer o projeto de decoração, tem que pensar também que tem que deixar o espaço para os vidros abrirem, tá? Esse é um erro tão fácil de evitar, gente, é só parar para pensar um pouquinho e fazer um bom projeto. Número 7 é sobre a fixação das cortinas, sejam elas rolô, seja persiana, enfim. Nunca fixa a cortina no forro de gesso ou no drywall, tá? Preveja sempre um cortineiro e a fixe diretamente na laje. O erro número 8, a meu ver, é o mais grave de todos, por isso que eu deixei para o final. Não fure jamais qualquer viga. Por que eu estou dizendo isso? Sempre alerto, não fure vigas, não fure pilares, não fure lajes. Tá? Nunca faça isso, principalmente se você não tiver acompanhamento de um engenheiro, de um arquiteto que saiba mexer com estruturas. Então, minha dica é,
Na dúvida, não fure. Fiz um vídeo já há algum tempo falando sobre um probleminha que eu tive numa obra, que eu tinha que passar todos os dutos de ar-condicionado e a construtora tinha entregue uma previsão de furo na viga e não existia. Tivemos que contornar o problema. Temos que contornar e não furar a viga. Furar a viga é um erro gravíssimo. E tem gente que às vezes faz um descascamento no cobrimento do pilar, para passar um duto de ar-condicionado, para passar um fio elétrico, um conduítezinho. Jamais perfure o pilar, nem que seja no seu limite externo, que a gente chama de cobrimento. Isso faz parte da estrutura do pilar, não é para ser furado, não é para ser rasgado, não é para ser cortado, tá? Vamos pensar na Santa Trindade da construção: vigas, pilares e lajes. Não mexa. Vai aqui um bônus muito importante para você. Aliás, 2 bônus. O primeiro é, se você fizer questão de ter na sua varanda uma churrasqueira, escolha um modelo que seja aquele que gere menos fumaça. Há no mercado, sim, vários fabricantes e você vai encontrar um modelo que se adeque ao seu espaço. Bônus número 2 é bem rapidinho, tá? Lembra que a gente falou da posição da condensadora? Então, para não errar, não se esqueça que próxima condensadora tem que ter um ralo para o dreno. Tá bom, gente? Muito obrigada. Eu fico muito feliz que todos tenham chegado até o final. Dê o seu like, compartilha, se inscreva aqui no canal. E grande beijo.